Reaproprio-me de mim. Arte e educação. O trabalho de curador. Desaproprio-me de mim, antes mesmo de ser um trabalho visual, é um projeto de aprendizagem e também de afrontamento, termo muito utilizado em militância negra, do qual Frantz Fanon, 2008, definiria como despir-se das máscaras brancas e assumir as peles negras. Nilma Lima Gomes, em Sem Perder a Raiz, defende a tensão entre a imagem social construída e um afrontamento que pensa este corpo e cabelo como um território político, possível e passível de ressignificações. É neste contexto que Desaproprio-me de mim se propõe a transformar o imaginário do que é ser negro dentro das escolas. Gomes, 2008, página 143. Como possibilidade em formar educadores por meio de oficinas, a proposta de levar o projeto às escolas parte também de um descontentamento no que concerne à inclusão de arte não branca nos espaços destinados à exposição artística em Curitiba. Creio que a nota de rodapé precisa ser lida também. Nota de rodapé número 1. Parte desta ausência de arte preta, parda e indígena na capital paranaense se dá pelo desinteresse político voltado a uma estratégia cultural de inclusão, além do despreparo dos curadores para abraçar questões relacionadas à comunidade negra, indígena, LGBT e das mulheres. O que vemos atualmente é uma falta de propostas afirmativas, com intuito educativo, fruto de um não entendimento dessas questões urgentes. Além do desconhecimento, isso passa também pela ausência de agentes protagonistas negros ou de representantes de outras pautas marginalizadas, na escolha do que entra e do que não entra na sala expositiva. Isso se refletindo na falta de preocupação política local com as causas desses grupos. Apesar de um cenário cultural local segregador e desinteressado, tivemos nos últimos anos alguns avanços em âmbito nacional. Uma das medidas mais importantes para a construção de uma nova imagem social sobre o preto, pardo e indígena do Brasil vem da criação de políticas afirmativas, em especial na Lei 10.639/03, fruto de reivindicações de diversos coletivos e movimentos sociais, e que torna obrigatório a inclusão de ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Porém, para que esta lei seja aplicada de forma eficaz nas instituições, é necessário um corpo de educadores interessados e formados adequadamente, de modo que tais ações educativas não ocorram apenas no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra ou Dia dos Povos Indígenas, mas sim durante todo o ano letivo. É importante lembrar que precisamos descolonizar o saber, discutir, problematizar e protagonizar a versão da história contada por nós, pretos, pardos e indígenas. Dos dias 25 de julho, Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha, 13 de maio, abolição da escravatura, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas e 28 de setembro, Dia do Ventre Livre, além de reforçar a memória da história negra e indígena no Brasil, com a mesma importância dada às pautas já existentes. Precisamos saldar a dívida histórica que, esquecida, justifica ainda hoje racismo escancarado na nossa cultura. O papel de quem cura essas dores, ou de curador, é responsabilidade dada às instituições, porém o desempenho delas fica aquém das necessidades reais e cotidianas do povo preto, pardo e indígena. Sabemos desse atraso e, notando uma atenção dessas instituições, apenas as cicatrizes e as marcas de acordo com o modelo eurocêntrico. Nosso projeto vem afirmar sua necessidade e importância. Pontuamos nossa visada didática partindo do lugar onde o saber afro-brasileiro é pensado, ou seja, no atendimento aos princípios da educação afrocentrada, conforme Nogueira Júnior, 2010, página 6, os elenca. Centralidade da comunidade,
respeito à tradição, espiritualidade e envolvimento ético, harmonia com a natureza, natureza social da identidade individual, veneração dos ancestrais e unidade do ser. Nota de rodapé número 1. Para melhor exemplificar o quadro da indústria cultural de segregação em Curitiba, este projeto é um bom ponto de partida. Em 2013, Desaproprio-me de mim foi enviado a um edital público destinado à Bolsa Produção para artistas residentes em Curitiba, Paraná, em que todos os projetos passariam por uma banca avaliadora. Durante a referida banca, um dos curadores me questionou quanto à relevância contemporânea deste projeto. Em outras palavras, por que falar de memória, escravidão e negritude no século XXI? Obviamente, houve um desencontro de visões políticas e, por consequência, não estivemos entre os contemplados. Ironia do destino ou fruto de uma política pública bem aplicada no mesmo período? A Funarte abriu um edital destinado exclusivamente para artistas e produtores negros e pardos. A Bolsa Funarte de Fomento para Artistas e Produtores Negros. Cabe aqui lembrar que a própria inclusão de pessoas que se auto-identificam como pardos já é um avanço social que entende todas as questões de miscigenação e colorismo, que serão desdobradas na apresentação do projeto. A Funarte aprovou o Desaproprio-me de mim com nota máxima. Vejam o mesmo projeto enviado para diferentes curadorias, com diferentes repertórios de leitura e direcionamentos. Notem aqui o poder que uma curadoria atenta às questões das minorias pode ter na divulgação das inúmeras vozes presentes em nossa cultura. Aqui o espaço de aprender começa a partir do saber de Roncó, local onde os atos de cura se iniciam, pois o indivíduo vira criança sobre uma esteira. Abre parênteses. Uma espécie de tapete trançado de palha que em ritual é um elemento sagrado. Fecha parênteses. Este mesmo caminho, iniciado no Roncó, nos faz entender que as tradições afrocentradas e indígenas estão baseadas na oralidade e na circularidade, sendo a troca na horizontalidade, um exercício bastante produtivo de aprendizado. Por isso, em Desaproprio-me de mim, transformo uma instalação em espaço de aprender e em espaço ritual. Este lugar curador é composto por 6 esteiras, nas quais as obras estão apoiadas para o manuseio. Com as devidas orientações dos educadores, o presente projeto pode servir de ferramenta para problematizar as questões raciais dentro de sala de aula, sendo disposto a trucagens sutis. Bartes, 1984, página 29, e seguindo um caminho de obra matéria-prima. Tramas e dramas da ressignificação. O feminismo negro da contemporaneidade. A matéria-prima que fundamenta este projeto surgiu do reencontro com imagens constantes em nosso imaginário. Agora num olhar mais atento e dolorido da representação dos negros em situação de escravidão. A reunião de algumas dessas imagens podem ser vista no livro A Travessia da Calunga Grande, 3 séculos de imagem sobre o negro no Brasil, 2012, de Carlos Eugênio de Moura Marcondes. Além disso, fundamentamos nosso acervo em busca online de pinturas e principalmente de fotografias feitas dessas pessoas no período de escravidão nas Américas. Ao longo do século XVIII, bem como nos registros já neocolonialistas do começo do século XIX. Nessa época, retratar o corpo de negros e indígenas era atividade comum cuja finalidade principal de comercialização e criação de um contexto colocava esses sujeitos como seres exóticos. Essas imagens muitas vezes funcionavam como moeda de troca para catálogos produzidos, em sua maioria por fotógrafos viajantes ou naturalistas de passagem pela América ou pela África neocolonizada. A proliferação de estúdios fotográficos no Brasil imperial exemplifica bem o que a fotografia significava para o status quo social. Uma arte que vinha registrar a história dos abastados,
tornando-se uma atividade lucrativa neste período. Raramente os indivíduos em situação de escravidão tinham poder de compra, por isso, inexistente representação semelhante à de seu imaginário sobre si ou sobre o lugar que seu corpo ocupava na sociedade. Alguns deles, alforriados ou libertos, com algum poder aquisitivo, quando tinham como comprar, optavam pela visão de si num modelo eurocêntrico. Em Negros no Estúdio do Fotógrafo 2010, Sandra Sofia M. Koutsoukos afirma que as pessoas escravizadas não eram meramente modelos e jamais seriam vistos como um objeto de cena. Esse apagamento, retrato da cultura, era mimetizado no lugar de palco relegado e agora é o estúdio fotográfico, tornando-o, abre aspas, o lugar onde as pessoas podiam explorar e até mesmo brincar com sua identidade, fecha aspas. Koutsoukos, 2010, página 64. Era no estúdio fotográfico que todos os padrões europeus, anteriormente já construídos, poderiam vestir aqueles negros que tinham algum poder de compra. Além do contexto eugênico e da ausência de autorrepresentação do negro na iconografia, as imagens que encontramos muitas vezes vestem esse olhar sobre o corpo negro em situação de objeto, coisa, sujeito anônimo. Essa situação é reforçada porque, apesar do escasso registro de negros libertos, encontramos em oposição uma boa quantidade de fotografia desses indivíduos como escravos ou espólio de dominação. Ter um negro como escravo era sinal de alto poder aquisitivo. O registro deles era mais uma forma demonstração de poder. Notas de rodapé número 2. Espaço sagrado onde ficam recolhidos os iniciados do candomblé. Notas de rodapé número 3. Também chamadas de abaré, as curas são escarifações, cortes na pele, feitas no corpo do povo de santo, dependendo do orixá e da nação em que for feito. Cada cura tem um desenho. Cura, segundo o Aurélio, também é palavra para designar arremate da costura, fenda. Essa palavra, enquanto metáfora viva, costura boa parte das ideias do nosso projeto e do presente texto. Notas de rodapé número 4. O termo trucagens sutis aparece em câmera clara, de Birds, no sentido de não controle das leituras e conotações que serão feitas da apreciação das fotografias. Ele diz, abre aspas, pois não sei o que a sociedade faz da minha foto, o que ela lê nela, fecha aspas. Essa abertura de sentido é vista por ele como morte do sujeito, mas podemos trabalhar esse mesmo conceito nas escolas como ferramenta de ressignificação desses sujeitos. Abre aspas. Todo imagem, fecha aspas. Nas palavras de Birds, abre aspas. A morte em pessoa, fecha aspas. Reencarnando-os como sujeitos vivos em nossa cultura. A utilização de imagens de pessoas escravizadas em catálogos estabeleceu uma relação de anonimato do sujeito. Na legenda que os identificavam, as imagens traziam apenas o tipo ou origem, dados que os incluíam em nichos, via de regra, sendo intitulados apenas como crioulo, mina, gabão, cambina, etc. Especificamente no Brasil, a negação da identidade afro-brasileira é como trucagem sutil, reforçando a denúncia de Birds que nos diz assimilando a fotografia à morte. Em outro contexto, os outros, o outro, desapropriam-me de mim mesmo, fazem de mim, com velocidade, um objeto, mantém-me à mercê, à disposição, arrumado, um fichário preparado. A desapropriação da subjetividade e da individualidade fez com que estes negros escravizados, apesar da resistência, negassem parte de suas origens para construir sua identidade a partir de um imaginário eurocêntrico, para que assim fossem aceitos dentro da sociedade, reforçando um padrão seguido.
Analisando mais a fundo a ausência de imagem que reforçasse positivamente a identidade do negro na iconografia, percebemos nisso o reflexo de uma inexistência desse sujeito como cidadão dentro da sociedade escravista. Neste sentido, fotografia é um espelho político, quando não miragem. Esta autoimagem corrompida pela eurocentrização permanece em nossa cultura até hoje, principalmente pela reprodução de um contexto no qual ser negro é sinônimo de ser feio, sujo, menor ou ruim. Isso incorre na sua autonegação, bem como na de sua ancestralidade, fato reforçado pela representação desse sujeito na grande mídia e em boa parte da iconografia. No caso específico das mulheres negras, a nudez é um mote recorrente desde a diáspora. Edouard Glissant traz à tona em Migrante Nu, 2005, página 17, a realidade das mulheres que, despidas e desapossadas de sua ancestralidade, língua, costumes, nomes, roupas e identidade, eram transportadas à força a outro continente. Essa nudez estabelece uma relação com o abuso sobre o corpo do outro, uma vez que, não raro, neste período de escravidão, as mulheres aparecem retratadas com vestidos abaixados, sendo possível perceber nessas imagens as marcas sutis da violência contra o corpo feminino, negro e escravo. O embate dessa violência é também perceptível, como afirma Koutsoukas, 2010, página 131. As mulheres fotografadas, abre aspas, se davam a ver, fecha aspas, pois enfrentavam o fotógrafo através do olhar. Isso, porém, não minimiza a fatalidade do que significava o posar naquele momento histórico e acaba nos direcionando a um ato de subordinação social. Importa-nos associar que a fotografia em si pode servir de instrumento de dominação ou objeto de posse. Como ferramenta de dominação, ela ainda é muito usada na contemporaneidade. Basta atentarmos para a quantidade de homens que expõem as imagens de suas companheiras em ambientes virtuais após o término de relacionamentos. Vale lembrar ainda que, nessa mesma época, algumas dessas mulheres serviam também como exemplares humanos, com finalidades científicas de gênero e raça, ou como ferramenta de entretenimento. O exemplo mais conhecido da comercialização dessas mulheres é o caso de Sarah Burtman, popularmente conhecida como Vênus Negra, que, levada à Europa, foi exposta a cortes em apresentações teatrais, onde cumpria o papel de um animal, tendo por vezes o corpo violentado de forma psíquica, física e sexual. Sarah, tida como livre, foi vendida como objeto de estudo, pois possuía pernas, seios e ancas fartas, o que intrigava o povo europeu. Após sua morte precoce, seu corpo foi cortado em partes e exposto no Museu Nacional de História Natural, até que em 2002, Nelson Mandela conseguiu autorização para que seus restos mortais tivessem o devido fim e retornassem ao país de origem. Essa história é tão cruel que ganhou narração cinematográfica no filme Vênus Negra, de 2010. Apesar da releitura bastante tendenciosa, Sarah é colocada como cúmplice de seu dono, ficando claro que o foco narrativo não é dar voz a essa mulher. A obra é importante no sentido de expor ao mundo tamanha barbárie. Para pensar todos esses contextos de como o corpo negro foi representado nessas imagens e trazer questionamentos sobre as consequências no imaginário brasileiro sobre a mulher negra, é necessário, acima de tudo, ter em conta o papel social de ressignificar. Por isso, em Desaproprio-me de mim, este acervo serve de matéria-prima para a construção e reflexão sobre as inúmeras identidades afro-brasileiras. Entre tramas e linhas da memória, procuramos enfatizar uma poética de reflexão, afrontamento e contracorrente no imaginário, criado a partir das imagens selecionadas. Ressignificá-las, levando em conta o contexto, é um meio de abordarmos a não-violência e transitar intimamente nas questões de autorrepresentação e identidade.
Assim, quando criamos, discutimos e comunicamos uma nova memória coletiva sobre o fato. Estamos também auxiliando na esfera da autoestima, resistência e legitimação do saber afro-brasileiro. Obedecendo essa reconstrução, todas as imagens usadas no presente projeto foram impressas em algodão, em uma relação poética sobre aquilo que nos foi dado, ou aquilo que designaram como força de trabalho a nossos ancestrais, para que construíssem o país. No algodão das plantations, lembramos, se esgarçou a fibra de tantos negros e negras. Em contraponto, na escolha de tecidos para vestir essas mulheres, optamos por panos que melhor representam um repertório estético afrocentrado. Boa parte da coisificação da mulher negra no imaginário social brasileiro se deu pela ampla publicidade dessa iconografia, obviamente atrelada a conceitos de miscigenação e racismo estrutural. A partir disto, ao costurar roupas nessas mulheres, discute-se também o papel da memória coletiva, pois pensar sobre roupas significa pensar sobre memória, mas também sobre o poder de posse. Stali Brás, 1993, página 12. Para entender que a roupa também comunica e que neste trabalho o ato de vestir é empoderador. É fundamental vislumbrar que essa ação tira dessa mulher fotografada do lugar de objeto e sujeito despido, anônimo, no qual foi colocado. Indo além daquilo que vestimos e por consequência comunicamos. O primeiro fator para despertar da negritude, na maioria das mulheres, é a aceitação com orgulho de seus traços físicos marcantes. Aqui, o cabelo é o primeiro a se libertar. No documentário 25 de Julho, Feminismo Negro contado em primeira pessoa, mulheres afirmam que o reconhecimento estético acontece por atos de um corpo político, pois, como existe uma imposição de comportamento e de existência mesmo, né? A gente sabe o que é ser branca, mas ser negra. A mulher negra constrói a sua história. Ela tem que escrever essa história. E para mim foi muito fundamental me reconhecer como negra. E foi a partir do meu cabelo mesmo. Assim, quando eu resolvi soltar o cabelo e assumir que meu cabelo é crespo e volumoso. E sempre na minha afirmação, na minha existência como mulher negra, sempre busquei negar aquilo que me negaram como mulher negra. Ou seja, afirmar mesmo meu cabelo, a minha pele, eu sou negra e sou assim. E o mundo tem que me ver. 25 de julho, 2016. Sabendo que o mundo tem que nos ver e todo o potencial afirmativo que pode ter o torna-se negra, para mim e para aquelas que me cercam. Em Desaproprio-me de mim, optamos pelo bordado de tranças e dreads, sinônimo de resistência e autoestima desde a diáspora. Dado curioso: estes penteados muitas vezes serviam como ferramentas de comunicação, tanto para indicar estado civil, por exemplo, quanto para comunicar as possíveis rotas de fuga, como relata Lina Álvares, 2003, no texto Poética del Peinado Afrocolombiano. Escolher elementos da cultura afro-brasileira, tais como turbantes, tecidos da costa, fios de conta, passa pelo entender que a aceitação de seus cabelos é fator fundamental para conceder às mulheres negras o poder sobre quem são, lhes dando autonomia sobre o próprio corpo. É importante ponderar que, para o negro, o estético é indissociável do político. A eficácia política deste debate está não naquilo que aparenta ser, mas ao que ele nos remete. A beleza negra nos leva ao enraizamento dos negros no seu grupo social e racial. Ela coloca o negro e a negra no mesmo território do branco e da branca, a saber, o da existência humana. Gomes, 2008, página 130. A inclusão de símbolos de resistência nessas narrativas visuais é um modo de apontar onde estão as ferramentas para o empoderamento e assim torná-las protagonistas de suas próprias histórias. O simbólico é crucial para reforçar a reapropriação dessas mulheres de seus próprios corpos e fazê-las pensar a memória individual e a coletiva deste contexto, onde o seu corpo ainda é coisificado e hipersexualizado.
Não podemos pensar a estética afrocentrada dissociada de questões políticas, pois, abre aspas, essas políticas seguem sua lógica própria e repropõem seus serviços em épocas e contratextos muito diferentes. Fecha aspas. Rancière, 2005, página 20. Por outro lado, não devemos deixar de reconhecer que o caminho ainda é longo e que o racismo, auto-ódio ou negação da identidade é parte inconsciente na construção de múltiplas identidades. Acerca disso, em Raça é Signo, Segato 2005, página 4, defende que, abre aspas, ser negro significa exibir os traços que lembram e remetem à derrota dos povos africanos perante os exércitos coloniais e à sua posterior escravização. Fecha aspas. Nessa visada, somente a partir da representatividade e apontamentos positivos que conseguiremos construir e exaltar a beleza negra. Para além da narrativa construída quando vestimos essas mulheres, afirmando o poder desses elementos incluídos, pensamos, acima de tudo, na transformação deste imaginário negativo da diáspora. Segato, 2005, página 10. Lembra que a cor da pele negra é um signo ausente do texto visual, geralmente associado ao poder, à autoridade, ao prestígio. A introdução desse signo modificará gradualmente a forma em que olhamos e lemos a paisagem humana nos ambientes que transitamos. Vestir estas negras traz ao consciente coletivo a sua identidade, pois as roupas agora vestem seus próprios eus. Stanley Brás, 1993, página 17. Grande parte dos dilemas da autoaceitação e construção do que é ser mulher negra parte da ausente representatividade nas mídias e da exaltação do padrão eurocêntrico. Porém, é mito acreditar que a indústria da beleza nunca tenha nos visto como seres consumidores. Haja vista a quantidade de produtos de alisamento e relaxamento disponíveis no mercado. Obviamente, não podemos negar que esta mesma indústria nunca esteve de fato preocupada com a nossa estética. São muitas as tentativas de encontrar uma base na cor correta, batons não têm pigmentação suficiente para fixarem na cor natural de nossos lábios, e nossos traços são afinados com blush e iluminadores. O mais intrigante de tudo isso é saber que temos uma infinidade de cores no Pantone, que vai do branco ao amarelo. Porém, na hora de escolher o produto correto para as nossas cores, as opções são quase inexistentes. Para questionar a invisibilidade desse grupo de consumidoras e exaltar a beleza negra em Desaproprio-me de mim, as personagens recebem um cuidado especial com a maquiagem, sendo incorporada a elas a versão contemporânea e usual de um elemento de afrontamento. Para isso, utilizamos batons coloridos, mas também pintinhas brancas, que fazem referência à estética negra da diáspora e aos cultos de religação ancestral típicos do continente africano. Elemento que vem sendo apropriado muitas vezes em festas de pessoas brancas com intuito simplificado de adorno. As mulheres negras precisam de mais atenção nas pautas gerais dos movimentos feministas, os quais, desde sempre, atendem a população branca e de classe média. Basta lembrarmos da máxima ainda vigente de que mulher branca é para casar, mulata para fornicar e a negra para trabalhar. A desconstrução dessa cultura encontra no feminismo negro as nuances fundamentais para discutir necessidades reais e urgentes. Vemos isso, por exemplo, no documentário já citado, 25 de julho, Feminismo Negro, contado em primeira pessoa. Nele, mulheres negras problematizam as questões desse feminismo já existente, que luta pela igualdade no mercado de trabalho, liberdade nas múltiplas faces de amar e o direito de transitar sem interferências geradas pelo patriarcado. Porém, desconsidera o fato de que a mulher negra nunca lutou para estar no mercado de trabalho. Pelo contrário, sempre esteve lá, como massa trabalhadora. Esse silenciamento reforça a imagem de seus corpos enquanto produto, muito por conta do contexto mencionado anteriormente.
Além das questões de feminismo eurocentrado, que não nos vê como protagonistas na luta por direitos, já que são gozados por parte do movimento há décadas. O conceito de miscigenação tenta nos embranquecer, fazendo com que o pertencimento de uma classe seja visto com distanciamento, fato intimamente ligado ao imaginário da mulher negra como coisa, objeto ou peça. O conceito de miscigenação defende que somos todos vira-latas. Isso me soa como um misto de somos todos humanos, com teoria de democracia racial. No entanto, a própria nomenclatura de mestiço ou pardo tende a nos aproximar do padrão do branco, pois esquece de mencionar que este mesmo pardo, segundo o IBGE, está socialmente classificado no mesmo item de pessoas cor negra. Sobre isso, Gomes, 2008, página 137, lembra: a não integração do negro na sociedade brasileira após a abolição pode ser considerada como um dos fatores que ajudou a alimentar essas imagens distorcidas. Sabemos que o colorismo e todas suas possíveis diferenças entre ser negro no Sul e ser negro no Nordeste não resolve as questões do que é ser negro no Brasil, mas deixa evidente qual é o fenótipo agredido. Vale retomar ainda a distinção até mesmo entre mulheres negras. As negras retintas, pele mais escura e traço africano marcado, de modo geral têm sua beleza negada. São vistas como mulheres fortes e de temperamento ácido, enquanto as negras tidas como mulata, exportação, negra de pele mais clara e com traços mais finos, são dotadas de uma beleza exótica, têm seu corpo hipersexualizado e temperamento de submissão. Acreditar nisso é redizer toda vez a máxima pontuada por Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, nos indigna que, ainda hoje, com quase 130 anos de distância da abolição, os corpos dessas mulheres ainda caminham em um imaginário social de objetos. A consequência disso é a ausência de autoestima e solidão. Devemos discutir, desconstruir e enfrentar isso pensando sempre que gosto estético é um construto social para que então tenhamos noção do avanço das nossas pautas. A solidão das negras, por exemplo, vem sendo discutida por várias mulheres que levantam as questões do abandono desde a infância. São muitos os relatos de preterimento, além das marcas psicológicas que fazem com que a identidade dessas mulheres sejam completamente apagadas, chegando com muita facilidade ao auto-ódio. Em Amor é um Direito ou Privilégio, episódio da websérie Blá Blá Obá, de Jamila Ribeiro, problematiza a hipersexualização do corpo da mulher negra. Dois pontos. Travessão. Mas isso de ficar escondido também tem muito a ver com a nossa sexualização. A mulher negra é muito objetificada, desde o período colonial. Na calada da noite, mulher negra tem a coisa de ser naturalmente sexy demais. Então vem a gente muito neste lugar da super ultra sexy, que é um tipo de imposição que retira nossa humanidade como pessoa, como ser humano, como sujeito. Blá blá obá 2015,5. Ela ainda complementa sua fala com uma crítica a essa sociedade racista que impõe aos homens que mulheres negras sejam vistas apenas como objetos de desejo e que servem apenas para sexo. Parte dos problemas apontados acima é somado à ausência de representatividade nas mídias convencionais, televisão, revistas e jornais. Porém, com o aumento das plataformas virtuais, este quadro vem sendo revertido. É possível hoje encontrarmos mulheres negras como protagonistas em canais no YouTube que, no geral, abordam temas como beleza negra, autoestima, representatividade, solidão da mulher negra e afetividade, bem como estabelecem um espaço de confronto. No meio virtual, os discursos sobre feminismo dialogam de maneira mais assertiva e promovem encontros produtivos e reencontros de si mesmo. O site Desapropriam-me de mim, um dos frutos materiais do nosso projeto, visa trazer essas discussões e intertextualidades a partir das artes visuais.
Ele é ferramenta de encontro de ideias e variadas vozes, bem como funciona tal qual o diário de bordo do aprendizado de si que o desenrolar do projeto trouxe à sua mentora. Reaproprio-me de mim. A respeito deste autoconhecimento, trago à baila um fato que me marcou muito quando iniciei os estudos para este projeto. No período da diáspora, era comum muitas negras perderem seus nomes de batismo e receberem, ao chegar ao Brasil, um nome e sobrenome, muitas vezes advindo de seu dono. Eis um dos motivos da grande dificuldade, quando não impossibilidade, em traçar uma árvore genealógica para afrodescendentes. Além do contexto de troca de nomes, há outro fator que dificulta a busca por ancestralidade e que mais me marcou no encontro com essas imagens: o anonimato do sujeito. Em boa parte das imagens encontradas em livros, o nome é ausente. Por vezes fiquei me perguntando quais nomes teriam essas mulheres, quais histórias carregavam, quais eram seus anseios, amores e saudades do outro continente. A mim, a sensação deste anonimato do sujeito, encontrado nas imagens das mulheres nuas, nada difere da sensação de anonimato da minha bisavó, que também se reincorpora neste trabalho. Desaproprio-me de mim é também um trabalho autobiográfico. Parte dele surge dessa minha ânsia por memória, pela falta dela. Memória esta que nos foi negada ao longo da diáspora africana no Brasil. Esta busca pela minha ancestralidade e identidade, que o mundo teme em me negar, chega até o descobrimento tardio da existência de uma certa bisavó. Negra, pequena, cabelo bem crespinho, magra e caprichosa. Abre parênteses. Relato de meu pai. Fecha parênteses. Essa minha bisavó, que até pouco tempo atrás também não tinha nome nem história, se apresentava agora como Bisa Constância, nome que reconquistei com muita insistência. Agora, somente após completar meus 30 anos. Por isso, neste projeto, essas mulheres recebem nomes, fator fundamental para a construção de um indivíduo social. Modo de curar meu passado. Entender as semelhanças entre minha bisa Constância e a grande maioria das mulheres negras ao meu redor é entender que o corpo da mulher negra, no contexto em que está inserida, é um corpo político, corpo que comunica, significa, existe e resiste. Parte deste retorno ao passado acontece com o meu encantamento com o candomblé e a partir do entendimento do espaço que meu corpo ocupa nessa sociedade. Explico. Como no encantamento que o candomblé produz em nós, não somente pela infinidade de cores, sons, gostos e sensações, lá o corpo é um lugar sagrado, lugar onde o orixá faz morada. A vestimenta do orixá são os corpos dos seus filhos. Sendo assim, nossa existência materializada no corpo o torna templo. Ao costurar roupas dessas negras nuas, deixo cicatrizes no verso, marcas que chamamos de cura. Cura de um passado e de uma identidade construída e atravessada pela violência. Uma cura neste meu corpo ancestral do rito no Roncó, pois o corpo, já dizia Foucault, é a última fronteira para além do discurso. É possível erradicar um corpo de seu espaço natural, contudo, não se retira as marcas de sua vivência espiritual e religiosa. Carneiro, 2009, página 5. Entendo este projeto como um processo criativo curativo, em que a consciência do que sou, mulher negra e indígena, e das difíceis tramas que me enredam, está sempre atravessada por alguma violência. Dói, comove e indigna saber que hoje, mais de 130 anos depois da abolição, ainda é difícil reconhecer a negritude plena e nela reconhecer-me. Emociona saber que a minha bisa tem um nome de resistência. Do Aurélio, Constância quer dizer, abre aspas, permanência aturada na mesma disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões, fecha aspas. Resistência presente nas entrelinhas da memória e da sua história que se repete nos dias de hoje. Preterida, teve filhos criados por terceiros, por não ter condições sociais de fazê-los.
Fico me questionando sempre sobre qual versão da história que minha bisa me contaria se estivesse viva. Meu avô, cristão e envergonhado por vir de uma mãe que teve vários homens, resiste em contar elementos importantes da nossa trajetória. Talvez ele realmente não tenha essas informações, pelo fato de não ter tido a bisa Constância como referencial de uma mãe, e vê-la ausente em grande parte da sua vida. Ou quem sabe, ele tenha real distanciamento com sua história e negritude. Fato é que todas essas tramas familiares, psicológicas e identitárias me fazem construir narrativas visuais que só consigo entender em um processo de entrega e pesquisa cujo fruto é o desaproprio-me de mim. Através dele, reaproprio-me de mim no coletivo e proponho uma cura social e pessoal para um recomeço. Futuro subjuntivo. Abre aspas. Sonho sobre meus pés, que as minhas mãos só toquem ouro, oração dos meus pais e bem mais atrás nosso tesouro. Fecha aspas. JP Ouro Marrom. Abre aspas. Eu não posso esconder a minha raiva para poupar vocês da culpa. Fecha aspas. Audre Lorde, 2019. Passaram-se mais de 12 anos desde o lançamento de Desaproprio-me de mim, e seria quase clichê eu começar este texto dizendo que de lá para cá muita coisa mudou. Mas um clichê tem seu valor, e de fato muita coisa mudou. Atravessamos algumas fronteiras inimagináveis, rompemos a barreira estética e hoje, em qualquer loja que chego, consigo encontrar produtos de beleza que atendam tanto o meu cabelo, com descrição de curvatura de cacho e tudo, quanto a minha pele, mas ainda temos problemas gigantescos. Escrevo pressupondo que antes de atravessar o presente texto, você tenha lido o anterior escrito em 2012, para que consiga ter um panorama geral de quais pautas eram importantes naquela época, quais se mantêm e quais estão longe de mudar. Antes de me estender ao que me faz chegar à construção do futuro subjuntivo, gostaria de trazer um panorama geral de como o projeto se deu na prática, e talvez te mostrar como, mesmo sabendo muito bem de muitos caminhos, às vezes a gente erra. Afinal, em teoria, se aceita tudo, mas na prática as coisas se modificam. Porém, se tem uma coisa que aprendi, é o que o erro faz parte do aprendizado. E como neste projeto a educação é o eixo central, nada mais justo do que tentar ser generosa comigo mesma e compartilhar esse processo com vocês, ciente de que tudo isso pode mudar também nos próximos anos. Desaproprio-me de mim consistiu na ressignificação de imagens e se concretizou por meio da circulação de uma instalação que transformou as escolas em um espaço expositivo. A principal intenção do primeiro projeto foi a democratização do acesso a exposições, uma vez que o acesso aos equipamentos culturais é extremamente escasso para algumas populações. Ao todo, o projeto passou por 12 escolas públicas e periféricas de Curitiba, atingindo cerca de 7.200 alunos e aplicou uma formação para aproximadamente 70 educadores por meio de 6 oficinas práticos teóricas. Nos últimos anos, ocorreram grandes avanços na difusão de saberes relacionados à identidade e raça, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Coloco a culpa destes saltos evolutivos, primeiramente na democratização da internet e aqui no Brasil, essencialmente, na política de cotas e no esforço em aplicar a Lei 10.639/03. Durante a construção do projeto, vivíamos um momento político-social no qual a afirmação da negritude acontecia primeiramente por meio da estética. É necessário também ler a nota de rodapé. À medida que o letramento ocorreu e a autodeclaração, enquanto preto ou pardo, começou a se estabelecer, a afirmação da estética veio como consequência. Foi quase como se um véu tivesse sido retirado e as coisas, enfim, começaram a ser vistas de modo mais nítido. E por vez, neste momento, o debate se complexificou.
Um exemplo dos reflexos das sementes plantadas nesse período é a canção Autoestima, lançada em 2022 por Baco Exu do Blues, artista negro, jovem e com uma carreira astronômica. Ele cantou o mundo afora. Foram 25 anos para eu me achar lindo. Sempre tive o mesmo rosto. A moda que mudou de gosto. E agora querem que eu entenda seu afeto repentino. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. Baco aponta para si mesmo, para o reconhecimento da sua estética a partir da validação do mundo, mas de uma forma quase controversa, também aponta para as fragilidades e fragmentos dessa autoestima construída nos últimos anos. Ouvi, algumas vezes, de pessoas brancas que o texto escrito Desaproprio-me de mim precisava ser atualizado e talvez não fizesse mais tanto sentido. Imagino que, para a branquitude que muitas vezes fetichiza nossos corpos, este problema esteja resolvido, o que, em outras palavras, seria o equivalente a dizer: se eu já acho seu corpo bonito, se as pessoas já assumem e têm orgulho de seus cabelos e cor da pele, logo acabou o racismo? Mas será mesmo? Pensei muitas vezes em reescrever o texto em questão, mas cheguei à conclusão que muitas informações lá contidas ainda não chegaram em que deveriam chegar. Afinal, em 2024, o ano que escrevo este parágrafo, ainda existem jogadores de futebol sendo xingados em coro única, e exclusivamente por serem negros. Os agressores, quando pegos em flagrantes, colocam a culpa no efeito manada, ou no racismo estrutural, para que assim, individualmente, sejam isentados da culpa. Escreva este texto na semana em que tivemos o primeiro pódio olímpico na categoria ginastas, com 3 mulheres pretas, a brasileira Rebeca Andrade e as norte-americanas Simone Biles e Jordan Chai. Fato que trouxe muito orgulho e refrescou novamente as pautas de representatividade e da importância deste resultado para nós. Por outro lado, existe uma força midiática reforçando o discurso e furtando o brilho dessas atletas, com a justificativa de que elas estão lá porque são ótimas atletas e que a raça, neste contexto, pouco importa, deslegitimando o esforço dobrado que essas atletas tiveram para ocupar este espaço protagonizado, durante décadas, majoritariamente por pessoas brancas. Nota de rodapé número 5. No texto construído em 2012, ficava evidente quais eram as reivindicações. Era comum pensarmos a estética ser indissociável do político, uma vez que nosso corpo e nossas características são signos determinantes para determinadas violências. De fato, existe um desconforto na branquitude em ver pessoas pretas, pardas e indígenas ocupando espaços de poder. E este desconforto me interessa. É a partir dele que este projeto se torna necessário, primeiramente para nós e de modo secundário para eles, para que se acostumem a ver o preto no topo, como canta Djonga em Um Mundo é Nosso. Embora absolutamente ninguém se orgulhe de afirmar isso, e caso se orgulhe, recomendo que busque ajuda psicológica. O racismo existe. Existe e está mais presente em nossas vidas do que a gente consegue mensurar. Por isso, reforço: ter letramento racial não isenta o fato de alguns indivíduos terem ações racistas. Inclusive, me parece que as coisas ficam ainda mais complexas nesses cenários. A escritora Bell Hooks, em Tudo sobre o Amor, 2021, nos direciona a entender o amor como uma ação, o que significa que este sentimento, enquanto discurso, é uma coisa e enquanto prática cotidiana é outra. Trazendo este conceito para outras áreas da vida, podemos pensar que não existe letramento racial suficiente, e se não existir a ação e ou uma prática antirracista, as duas coisas precisam andar lado a lado, de modo teórico e prático. A cantora carioca Rúbia Divino, atualmente residente de Curitiba, Paraná, canta na música Áries, O Perigo Mora na Coragem. Neste trecho, ela aponta para um impulso como ferramenta de sobrevivência por ser uma cantora preta, retinta e que mora no sul do Brasil. Porém, cabe lembrar que, a depender do lugar e ou do corpo que você ocupa na sociedade, ter coragem para assumir uma postura antirracista é mais que uma escolha. Desde muito cedo, muitos de nós, pretos, pardos e ou indígenas, precisamos aprender a ter coragem de enfrentamento em situações violentas como um impulso de defesa, o que valida muitas vezes o imaginário de pretas raivosas e deslegitima o nosso discurso.
Outro caminho comum entre os nossos é o silenciamento por meio do medo. Por reivindicar respeito em determinados lugares, pode impactar significativamente a nossa sobrevivência. Não podemos esquecer que herdamos de período colonial, punitivismo e que existe um ganho secundário da branquitude, tanto no nosso silenciamento quanto na construção desse imaginário de preta raivosa. Na cultura Yanomami, a coragem é um princípio diretamente relacionado com a generosidade, pois ser Xiiete, generoso, significa estabelecer relações, construir alianças por meio da troca. Significa relacionar-se com os de fora, sair dos seus e se abrir para o perigoso mundo da alteridade. É por isso que, para ser generoso, é preciso ter coragem. Limuja, 2022, página 102. No entanto, para a branquitude, a coragem para enfrentar situações racistas é uma escolha, não uma prioridade. As oficinas de Desapropriam-me de mim, destinadas a educadores, consiste em visita e mediação da exposição montada dentro do espaço escolar, uma formação teórica a partir das obras, onde discutimos possibilidades de aplicação em sala de aula, em várias disciplinas. É um momento prático, no qual estes educadores puderam recortar, colar, costurar, bordar e expressar tudo o que estavam pensando sobre o tema. E ao final, todos trocavam suas percepções em roda e levavam consigo um kit pedagógico para que montassem a exposição a qualquer tempo dentro das instituições. Lembro que, após a primeira oficina, nosso querido Nelson Sebastião, arte educador, que nos acompanhou e nos ajudou a construir todo o processo, nos atentou para os resultados. A maioria das obras criadas pelos educadores traziam uma reflexão sobre as dores da população negra e sobre o período da escravidão, que sabemos ser exatamente necessário. Mas é importante ressaltar que houve aqui um grande erro, um equívoco, comum até mesmo para nós que nos preparamos para multiplicar o conhecimento. Lembrar da negritude apenas pela perspectiva da dor. Por isso, agora peço que façamos aqui um acordo, eu e você. Vamos partir de um cenário do qual não há negacionismo, no qual sabemos que o período da escravidão existiu e foi horrível, e que este momento histórico precisa continuar a ser exposto e debatido nos livros e no ensino de história. Vamos admitir que sabemos também que o racismo infelizmente existe, e que este trabalho aqui só existe por conta dele. Pois se a branquitude souber que a gente está ganhando reconhecimento e dinheiro falando sobre algo que ela criou, é bem provável que passem a reconhecer que o racismo existe e deixe de usar a desculpa de lugar de fala para se posicionar. Mas este é só um palpite debochado que pode ser deslegitimado a qualquer tempo, pois está mobilizado pela raiva. No texto anterior, citei Chimamanda e o perigo da história única, e aqui repito novamente em forma de lembrete, para que a gente consiga reescrever a nossa história de forma mais honesta e principalmente em primeira pessoa, indo na contracorrente da colonização. Para tanto, para que possamos partir do mesmo lugar, gostaria de dar um passo atrás e não pressupor que todo mundo tirou um minuto da sua vida para entender o que está escrito na Lei 10.639/03, de ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, que incluo aqui. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e das outras providências. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 26A, 79A e 79B. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Primeiro, o conteúdo programático que se refere ao caput
Deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na forma de sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Segundo, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Abre parênteses. Grifos meus. Fecha parênteses. Existem coisas que parecem ser óbvias, mas não são. Às vezes é necessário olhar com atenção. No trecho grifado, abre parênteses, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Fecha parênteses. Há um direcionamento para o resgate da herança cultural que, na nossa interpretação, estava na base da afirmação. Portanto, é necessário repovoar as memórias e o imaginário desses alunos com a herança cultural afirmativa. Nelson Sebastião, 2024. Em entrevista ao Centro de Cultura, Guido Viaro exemplifica. Primeiro que o Brasil é um país racista, né? A gente não tem nenhuma dúvida disso. O Brasil é um país racista construído em cima do racismo. E escola é um microcosmos. Então, dentro da escola, o racismo está lá também. A gente enfrenta o racismo, o preconceito, a intolerância quando a gente vai trabalhar com tambores como aqueles que estão ali. Abre colchetes, aponta para os tambores. Fecha colchetes. Tanto pela sonoridade, quanto pela estética, quanto pela origem, pela espiritualidade e religiosidade envolvida. O preconceito é muito grande, né? Então, qualquer professor que queira trabalhar tem que estar respaldado pela lei. A lei, apesar de não ser aplicada como deveria, ela respalda quem quer trabalhar. Como a outra professora falou, né? Desde a autoestima ao conhecimento da própria história, a gente tem alguns alunos afro-indígenas nas salas de aula, né? Então, falar de identidades negras, falar de identidades indígenas é tão importante quanto a gente conhecer a história da Europa, que é o que está massivamente dentro dos currículos escolares. Então, se reconhecer culturalmente na escola, né? A tradição vai falar da negritude enquanto processo de escravização no Brasil. Então, a gente tem que levar para a molecada que eles são herdeiros, são continuidade de reis e rainhas, de grandes pessoas que acumularam conhecimento que a gente tem aí espalhado, no Brasil e no mundo inteiro, né? A diáspora africana. Ou seja, é de conhecimento público entre os educadores que a existência da lei por si só não resolve o problema. Muito pelo contrário. Fazer a lei ser aplicada pode muitas vezes ser um lugar de conflito dentro das instituições, seja entre outros colegas, com os pais ou até mesmo com os alunos. O professor Dr. Miguel Arroio, 2024, defende que a escola e ou os currículos escolares são um território em disputa, um conflito que muitas vezes coloca de maneira injusta os educadores como os únicos responsáveis por este cenário, sem levar em consideração que existe uma estrutura de poderes muito maior e consolidada desde a colonização, e que é um trabalho árduo navegar contra essa corrente. Um estudo realizado em 2022 pelo Guelha Instituto da Mulher Negra, em parceria com o Instituto Alana, nos apresentou um número assustador. Mais de 70% das instituições de ensino não cumprem a lei após 20 anos da sua implementação. É nosso papel, enquanto interessados em viver em um mundo mais igualitário, repovoar esses imaginários, mesmo que seja difícil, visto que, do modo que estava sendo feito, até agora, contando somente com a empatia da branquitude, visivelmente não está dando certo. Aqui, mais uma vez, trago uma história vivida com Nelson. Durante os cafés despretensiosos, entre uma oficina e outra, ele narrou que, em sala de aula, no início do semestre, perguntava aos seus alunos quem ali se identificava como preto, pardo ou indígena. Um ou dois alunos levantaram a mão. No decorrer do semestre, Nelson trabalhou que este imaginário, trazendo exemplos de reis e rainhas africanas, da musicalidade, da comida, etc., mostrando a estes alunos uma outra perspectiva sobre a negritude e herança ancestral.
Ao final do semestre, ele perguntava novamente e percebia o quanto essa autodeclaração aumentava significativamente. Trabalhar negritude e afirmação como ferramenta afetiva é fundamental, pois, como elucida Bell Hooks em Olhares Negros, Raça e Representação, 2019, as imagens desempenham um poder crucial na definição e no controle do poder político e social. A quem tem acesso indivíduos e grupos sociais marginalizados. A natureza profundamente ideológica das imagens determina não só como outras pessoas pensam a nosso respeito, mas como nós pensamos a nosso respeito. Inclusive, neste trecho, Hawkes pensa na relação da construção de imagem no cinema, que de algum modo também são fundamentais para a construção da memória e da identidade. Fato é que durante a primeira oficina contextualizamos com um olhar direcionado para a dor e nos interessava ressignificar aquelas imagens e principalmente humanizar aquelas personagens, não afirmar a dor como uma única possibilidade. Feito este pequeno ajuste de percurso e encontrando estratégias para fugir do olhar automatizado, colonizado, quando estamos falando de não branquitude. Ainda no decorrer das outras oficinas, podemos perceber uma transformação significativa ao direcionar o discurso para a afirmação. Por isso, em 2023, o nome do projeto toma outro rumo, pois passei a compreender que o nome Desaproprio-me de mim estava, em alguma medida, deixando que o outro, a branquitude, tivesse agência sobre mim, no sentido de que é o outro que me desapropria. Foi um passo importante afirmar que o nome do projeto, a partir de agora, seria outro. Um nome que identificasse que nós, em primeira pessoa, seríamos os agentes desse território. Por isso, desde então, o projeto se chama Reaproprio-me de mim. Agora, com nós mesmos como sujeitos agentes do projeto inicial, renomeado, brota dele também a série Futuro Subjuntivo. Abre aspas. Não se pode sonhar muito quando se tem que acordar às 6. Hoje eu tenho que acordar vocês. Fecha aspas. Nova oração, Tiago El Ninho, 2019. A série Futuro Subjuntivo nasce da necessidade de sonhar, de criar cenários possíveis para que possamos realizar algo novo. Nossas crianças e adolescentes precisam saber que existe possibilidade de futuro, que eles carregam consigo um legado cultural que construiu e constrói este país, e que sim, são dignos de ocupar espaços de ascensão. Digo algo que pode parecer óbvio, mas que na prática não é. Como é que um aluno preto, pardo ou indígena vai ter autoestima estética e intelectual se a única história que ele sabe sobre os antepassados dele é a escravidão ou morte? Como é que ele vai se reconhecer enquanto indivíduo, se a sua não branquitude só é delimitada através da violência? Como é que um aluno branco vai reconhecer e humanizar uma pessoa preta, parda ou indígena se ele só conhece uma versão da história que coloca esse outro em lugar de subalternação e por vezes selvagens? Creio que a nota de rodapé, de número 6, precisa ser lida também. Qual é o papel do educador na manutenção ou reforço desse imaginário? Alguém precisa contar para esses alunos que Mary Beatrice Davidson Kenner é uma mulher negra e foi quem inventou o absorvente, item essencial para qualquer pessoa que menstrua. Ou que se hoje ela sabe onde está e como chegar a determinado local é graças a Gladys May West, uma matemática que criou e desenvolveu a tecnologia do GPS. Cabe aqui, inclusive, a indicação do livro História Preta das Coisas. 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras, de Bárbara Carine Soares Pinheiro, indicado ao Prêmio Jabuti em 2022, que serve como ferramenta importante para a multiplicação destes saberes. Por isso, este projeto tem como matéria-prima imagens de mulheres negras. Em determinado momento, considerei a inclusão de imagens de indígenas e pessoas com deficiência, que também sofreram o mesmo abuso através desses registros feitos durante o período da criação e difusão da fotografia, pelos fotógrafos viajantes. Nota de rodapé número 6. É comum ainda nos dias de hoje
utilizar o termo selvagem ou índio para referir-se aos povos indígenas de modo pejorativo. Por isso, este projeto tem como matéria-prima imagem de mulheres negras. Em determinado momento, considerei a inclusão de imagens de indígenas e pessoas com deficiência que também sofreram o mesmo abuso através desses registros, feitos durante o período da criação e difusão da fotografia, pelos fotógrafos viajantes. Para alguns povos indígenas, a imagem é uma espécie de portal. Para os Yanomamis, a nossa imagem, a nossa utupê, é parte da gente. Essa imagem é parte do que sai do corpo durante o sonho e voa para longe percorrer estes e outros mundos. Abre parênteses. Rádio Novelo, 2024A,28. Fecha parênteses. Assim, interessa-me muito pensar essa relação como sonhos nesse projeto. Sejam aqueles que acontecem enquanto a gente dorme, sejam aqueles que a gente se projeta em atenção plena, acordados. Para os povos originários, é por meio dos sonhos que se obtém respostas, caminhos, orientações de modo geral. Ouso dizer que estes dois projetos são fruto do meu inconsciente ou de minha ancestralidade, que me visita enquanto durmo. É comum que no processo de construção das obras, as personagens venham me contar o que elas desejam para as representações. Para além desse portal aberto, enquanto durmo, este projeto realizou sonhos, me mostrou caminhos e me permite sonhar com novas possibilidades de futuro, para mim e para os meus. Abro a série com a obra-chave, Ações Afirmativas, que carrega consigo um convite barra pergunta indireta. Quais são seus sonhos? Me parece uma pergunta simples, mas um tanto complexa de responder, quando existe um sistema que não nos permite sonhar. O que você sonharia se tivesse todos os seus direitos básicos assegurados? Acesso à educação de qualidade, moradia, acesso à saúde, emprego, direito ao lazer ou descanso. Se fizermos direitinho a lição de casa e tirarmos essa herança colonial do caminho, o que você deseja para o futuro? Meu desejo é um tanto controverso. Enquanto artista, gostaria de produzir algo sem que eu precisasse me preocupar com os atravessamentos de gênero e raça. Ainda que estivessem presentes, gostaria de me encantar com a beleza da natureza. E isso, de alguma forma, fosse poético ou contemplativo, sem lembrar ou problematizar as lutas por território dos povos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, do campo ou caiçaras. Parece-me que existem coisas que são impossíveis de desver, e que existem coisas que só estão do jeito que estão por conta de uma hierarquia estabelecida no capitalismo, na raça e no gênero que vai contra quase tudo que eu acredito hoje. E é neste lugar que sonhar ocupa um território de proteção da minha saúde física e mental. Sonhar me dá pistas sobre onde eu quero chegar e por quais motivos. Para alguns povos originários, a fotografia não morre, o corpo físico morre, mas a imagem não. Eu poderia finalizar este texto aqui dizendo que os povos indígenas estão dando aulas sobre memória e arte há muito mais tempo do que um crítico de arte ou outro. No entanto, para os Yanomamis, após a morte de alguém, as imagens e os pertences da pessoa indígena devem virar cinzas. Por isso, em respeito a essas tradições e por uma impossibilidade de mapeamento de quem eram as pessoas presentes nesse retrato, que tive a vontade de ressignificar. Essas fotografias não foram incluídas. Ainda assim, alguns ensinamentos da cultura indígena foram incluídos nas narrativas desse projeto. Um exemplo são as flores presentes em todas as imagens. Durante o processo criativo, flores se apresentaram para mim por meio de sonhos, enquanto dormia, adornando as obras que estavam em construção. A princípio, fiz uma relação direta com as sementes e sonhos plantadas por aquelas que vieram antes e que agora florescem. No entanto, um ano depois, tive acesso ao livro O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, de Hannah Limuja, 2022. E tudo fez sentido. Para os Yanomamis, o mariri é uma árvore dos sonhos que está plantada nos confins da terra. Quando as flores desabrocham, os sonhos são enviados para Yanomami. Limuja 2022, página 70. Entendi, então,
todos os sonhos que tive durante o processo criativo e as flores ganharam um significado ainda mais afetivo dentro das obras. Tenho uma ancestralidade híbrida que por vezes cai neste imenso guarda-chuvas, do ser pardo. Este termo me traz muito incômodo, pois me coloca em um lugar de não pertencimento, ou de meio do caminho, embora também me traga uma incoerente sensação de pertencimento. Como boa parte dos brasileiros, sou filha de um homem negro com uma mulher indígena. Creio que a nota de rodapé, número 7, precisa ser lida também. Nascida em contexto urbano e com poucos elementos para mapeamento de sua origem. Nota de rodapé, número 7. Em entrevista para o Roda Viva, a ministra Sônia Guajajara traz um panorama geral de 4 subgrupos de contextos indígenas no Brasil, sendo um indígenas sem contato ou em isolamento, 2 indígenas aldeados e que vivem em seus territórios, 3 indígenas com contato recente, 4 indígenas de contexto urbano que podem ou não saber sua origem. Guajajara defende e estimula que a população busque saber sobre suas ancestralidades, que se perdeu no processo violento da colonização, e vê como algo positivo e autodeclaração enquanto indígena. Porém, afirma não existir ainda um caminho formal para a identificação de indígenas que perdem seus laços com sua origem. Roda Viva, 2024, 1, 2.6. Consigo me contentar com alegria e, ao mesmo tempo, pesar com as histórias contadas pelos meus mais velhos. Por isso, sonhar com as obras foi um grande despertar e uma forma de conexão com parte dessa ancestralidade indígena, da qual me orgulho muito. Que fique claro, não romantizo essa situação, pois sei da luta dos povos originários e o histórico cruel de extermínio motivado pelo garimpo, extração de madeira e agronegócio. Ainda estamos engatinhando nos saberes indígenas, e isso é uma falta grave de desconexão da nossa parte. Alguns fragmentos desses saberes estão aqui, porém, muito embora o conceito de memória e ressignificação que defendo nesse projeto seja em primeira pessoa, ele pode e deve ser aplicado por qualquer outra população minoritária, levando em consideração o seu protagonismo. Este projeto é uma ferramenta, e é lindo ver que ele anda sozinho, se multiplica e pode servir como base para outras construções, a fim de repovoar o imaginário através da afirmação em qualquer cenário. Todas as obras de futuro subjuntivo foram feitas a partir de colagens analógicas. As personagens criadas em Reaproprio-me de mim ganham agora agência sobre seus corpos, contextos, sonhos, descanso, voz, ocupam lugares de ascensão. Elas se juntam a outros recortes de livros didáticos, revistas científicas e jornais para construir pistas para o futuro. O futuro subjuntivo é tempo e modo verbal que aponta para uma ação que ainda não aconteceu, mas que poderá acontecer a depender de algo que está por vir antes. É uma hipótese, uma aposta, um palpite, um caminho meio andado, quase um sonho, uma sentença ou um desejo. Aprendi a erguer a voz de Bell Hooks, 2019, que para nós a comunicação é fundamental para que possamos construir pontes. Cada palavra, escrita, falada, ouvida, cantada, lida ou tateada, carrega consigo a missão de comunicar. É através dela, mas não somente dela, que o letramento racial de gênero LGBTQIAPN+, e anticapacitistas acontece. Pensando que toda letra, palavra, é por si só um símbolo, signo ou imagem. Ela, neste projeto, se torna elemento fundamental para a construção da narrativa. E seguindo o artigo Escravos Letrados, uma página quase esquecida de Marialva Carlos Barbosa, 2009, página 9. Entendo ser através deste texto, imagem, que exacerba-se a visibilidade do mundo, já que as palavras impressas são apresentadas como imagens que se repetem. As palavras passam a ser unidades visuais que são aprisionadas num espaço, as materialidades dos impressos. É através da palavra, imagem, que as personagens ganham agência.
e dão sentido aos territórios que ocupam a partir de agora. No mesmo artigo, a autora ainda ensina que as imagens e palavras, frases, eram utilizadas inclusive entre pessoas escravizadas não alfabetizadas. Ela afirma que era comum existir anúncios em jornais em busca de escravizados fugidos, com suas características físicas, e que pessoas fugidas aprendiam a identificar a imagem de um texto que traziam suas características físicas e usavam esse saber para construir rotas de fuga. Para os povos Yanomami, a relação e distinção entre sonho e realidade se dá através da linguagem. É através da comunicação e da contação dos sonhos. Logo, ao acordar, que os indivíduos conseguem planejar e elaborar o seu dia. E, principalmente, é através dos sonhos que é possível preservar a memória através da oralidade, pois o sonho vem ao mundo pela linguagem, ao ser contado, senão, permaneceria como realidade virtual e, portanto, não poderia se dar por completo. Limuja, 2022, página 72. Como é impossível que eu esteja presente em todos os momentos em que estas imagens serão apresentadas, o que impossibilita que a oralidade se dê memune da linguagem, palavra, a qual tenho acesso e que é capaz, em território brasileiro, de comunicar o que preciso. Hoje, em 2024, gostaria de ser mais otimista com relação a este sonho em específico. É provável que a gente não consiga reverter essas heranças em um curto período de tempo. Isso ainda me parece um tanto utópico. Porém, para uma população que perdeu o direito de sonhar, é um tanto subversivo ter um horizonte. Apresento este projeto para que ele seja mais uma ferramenta no meio de tantas outras e para que as próximas gerações vivam em um mundo mais igualitário. Existem alguns de nós que começaram a acessar lugares de poder. Poderíamos aqui listar uma série de nomes, mas isso só reforçaria o conceito de representatividade que não me interessa. Cabe a mim aqui pensar proporcionalidade. Explico. Se nós pretos e pardos somamos 55,5% da população brasileira e nos lugares de poder somos cerca de 30%, a conta não bate. Para sinalizar esse excepcionalismo daquele que ocupa o único lugar, criei a obra Entrar Avançar, que dá pistas sobre como podemos nos mover visando maior ocupação desses espaços. Porém, é importante sinalizar que, junto com este movimento lento e contínuo de reapropriar, repovoar estes territórios, vem um enorme sentimento de falta de pertencimento, que pode ou não estimular dinâmicas de competição entre os nossos. A branquitude é implacável em suas tecnologias. São comuns os relatos sobre a dificuldade de encontrar outros pares, ou de sentir como esta é uma oportunidade única, fazendo com que muitas vezes tenhamos dificuldade de descansar, de conseguir tirar uma folga ou viajar sem sentir culpa. Tricia Hersing, em Descansar é Resistir, um Manifesto 2024, defende que o descanso é uma ferramenta poderosa contra o racismo, uma vez que a escravidão foi usada como ferramenta no capitalismo e seus reflexos produtivos estão impregnados na nossa cultura até hoje. Segundo a autora, Descansar nos torna humanos, Hersey 2024, página 36, e faz com que consigamos elaborar um luto coletivo e honrar aqueles que vieram antes. A artista criou, em 2016, Nep Bishop, traduzido no Brasil por Ministério do Cochilo, para defender o descanso através de performance, nas quais conduzem o descanso coletivo. A obra Pronta para o Futuro retorna ao passado, traga uma relação com o mar e com este imaginário de descanso. Ao mesmo tempo, nesse Atlântico, lugar que faz relações com a diáspora negra. Nessa ponte ancestral e espiritual, com o passado, presente e futuro, e em uma relação com Sankofa. É necessário ler a nota de rodapé número 8. A obra traz uma ligação temporal com aquilo que foi e com aquilo que volta, tal qual as ondas do mar. Neste oceano, cemitério ritualizado por Grada Quilomba em sua instalação, O Barco, de 2021. Transito por estes saberes que fazem do mar um portal.
e sobre estes saberes muito bem preservados pelas religiões de matriz africana. A obra também é uma homenagem a Liagunã, da Alzira Maria Aparecida, e Alorixá residente no Paraná, que aos 81 anos defendeu seu doutorado com o sugestivo título, abre aspas, Professoras negras, gênero, raça, religiões de matriz africana e neopentecostais na educação pública, fecha aspas, afirmando mais uma vez o seu legado ancestral em defesa da educação. Ao acessar lugares de poder nunca ocupados por nós antes, temos mais um desafio: a permanência. Este solo é frágil e não há nada garantido. Não há acúmulo de patrimônio, não há estabilidade. Sabemos que as políticas públicas, especificamente as políticas de cotas, vêm oportunizado o acesso ao ensino superior e, mais recente, o acesso ao trabalho, mas ainda são raros programas de manutenção desses indivíduos que acessaram estes espaços de modo que possam permanecer neles. Nesses últimos 20 anos, reivindicamos inclusão. Em alguma medida, conseguimos. É fato. Mas a que custo? O mercado de trabalho está acolhendo estes profissionais de forma coerente? Nas obras, temos vagas? E punho fechado, trago à baila uma reflexão sobre o sucateamento da educação, sobre o direito à moradia e ao trabalho digno. Sabemos que as políticas de cotas oportunizou que muita gente pudesse ter acesso à universidade e que muitos desses alunos cotistas desempenham um rendimento satisfatório. Vemos hoje, após mais de uma década de implementação da política de cotas, as primeiras gerações em ascensão, graças ao acesso à universidade. Porém, é comum ouvirmos nos relatos desses mesmos jovens o sonho de ajudar a família, comprar a casa própria para si e para suas mães, sair do aluguel, garantir educação para os mais jovens e proporcionar acesso à saúde. É necessário ler a nota de rodapé número 9. Estudos feitos pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostram que, no Brasil, famílias mais pobres levam a cerca de 9 gerações para atingir o nível médio de rendimento do país. As políticas de cotas foram e seguem sendo fundamentais para a construção do futuro dos nossos, mas elas somente não dão conta de resolver o problema. Por isso, é necessário que tenhamos uma rede de direitos assegurados para que possamos avançar. Ouso dizer que a construção de futuro subjuntivo foi a mais fácil já vivida até hoje, especialmente se for comparar a outros trabalhos desenvolvidos ao longo desses anos, pensando em memória e não branquitude. Dessa vez não adoeci, não perdi a voz, não me desorganizei. Este projeto me trouxe clareza de para onde estamos olhando e isso significa muito. Nota de rodapé número 8. Sankofa é um adinkras, ou seja, um ideograma de um pássaro que olha para trás em uma metáfora muito utilizada para pensar o futuro olhando para o passado. Nota de rodapé número 9. Reportagem publicada no G1. A branquitude nos tirou esse direito, mas acho que já falamos disso. Então, é político gritar em plenos pulmões que a gente sonha. Ter tido um processo criativo leve e bonito me trouxe inúmeros questionamentos, principalmente quando comecei a submeter este projeto para instituições. Tive algumas negativas e, ao ver quem havia sido aprovado neste ou aquele edital, percebi uma certa semelhança. Os trabalhos aprovados ou eram feitos por pessoas brancas, ou quando uma pessoa negra entrava, falava mais uma vez sobre dor. A sensação é que eu estava e ainda estou nadando contra a corrente. Peço perdão se estou me repetindo em falar sobre afirmação mais uma vez, mas entender que existe uma especularização da dor da população preta, parda ou indígena é assustador, pois aponta para um cenário no qual existe um ganho direto da branquitude, seja na fragmentação das pautas ou no gozo narcísico, que reforça cada vez mais ser preto, pardo ou indígena é ruim, e que minha existência só existe uma predestinação: dor, encarceramento, morte, violência e pobreza. Neste contexto,
Falar de amor, gozar da vida, comer bem, descansar, sonhar, festejar e se utilizar das diversas manifestações populares, sambas, afoxés, candomblés, maracatus, cocos de roda, congadas, funks, bois e tradições populares que sabemos ser movimentos negros e feitos por negros como ato de resistência. Para expressar a nossa alegria, é ato político. Nossa cultura, que há tempos tem sido esvaziada do seu viés político e apropriada pela branquitude, é capaz de balançar todas essas estruturas já enraizadas. A filósofa Catiúcia Ribeiro, no colóquio Filosofando com as Mulheres, 2023, explica que a ideia de futuro e a ideia de reconstrução, ela não está na academia, ela não está nos livros didáticos, ela está no samba, ela está no terreiro, ela está nos quilombos, ela está no nosso processo de aquilombamento. É importante ressaltar que nossa história e as nossas manifestações são a nossa fortaleza, e que a nossa história é anterior ao período da escravização do povo negro e indígena. Aliás, se pensarmos na cronologia dos fatos na história da humanidade, este período preenche um pequeno espaço de tempo. Precisamos nos atentar ao que de fato importa, os cuidados com os nossos saberes e com o território, como sabiamente reafirma Ayrton Krenak em Futuro Ancestral 2022. É necessário lembrar diariamente que somos prósperas, abundantes, férteis e que a branquitude sabe disso. Quem precisa lembrar diariamente do nosso brilho e nossos sonhos como estratégia de luta somos nós. Agora que a gente já sabe um pouco mais da nossa história, são eles que precisam despertar. Abre aspas. Falar de um lugar onde a autoridade que emana da ancestralidade. Fecha aspas. Ailton Krenak, 2024. A arte em si só não muda o mundo. Peço desculpas aos meus colegas de profissão pela incoerência. Mas o que aprendi até agora é que a arte pode até mudar minha vida individual e material enquanto artista. Ela é sim uma poderosa ferramenta de comunicação capaz de sensibilizar o outro, de alguma maneira, transformar a forma como essa pessoa vê o mundo, mas ela por si só não é revolucionária. A arte é capaz de transformar materialmente a vida de muitos artistas periféricos, através das suas diversas manifestações. Mas é ingênuo e um tanto prepotente da nossa parte afirmar que ela muda o mundo. Vivemos em um mundo de meritocracia e, infelizmente, como mencionado anteriormente, vivemos a regra da exceção. E não podemos romantizar a trajetória dolorosa de muitos artistas até obterem o reconhecimento. Embora possa parecer incoerente este apontamento, ele é um fato. Este projeto só existe porque encontrei formas de mostrá-lo para o mundo através da validação popular, nas escolas da periferia de Curitiba, e somente após este feito que o mercado da arte entendeu que meu trabalho poderia estar no museu. Na obra Estrelas Negras da Periferia, localizo este território periférico enquanto potência, me inspirando em artistas que estão em ascensão social através da música, dança, teatro, artes visuais, etc. Não podemos esquecer que a arte é um produto, assim como arroz, feijão, roupa ou até mesmo aquele aparelho celular que todo mundo quer ter. É um produto cultural que movimenta muito dinheiro e que sim pode ser muito elitista. Inclusive, se fizermos um recorte específico nas artes visuais, as obras de artistas renomados servem ainda como artigo de luxo e promovem a manutenção de um imaginário de pertencimento da burguesia. E não é à toa que a branquitude tem se apropriado das nossas manifestações populares, como o samba, o pagode ou o funk. A música afrodiaspórica é herança cultural e também pode ser uma ferramenta para a preservação e afirmação de saberes. No entanto, existe uma tensão de poderes, que ora valida, ora deslegitima essas manifestações populares, como bem exemplifica Janaína Queiroz, ao trazer o exemplo da criação de grandes eventos que passam a ser inacessíveis à classe trabalhadora, seja através da cobrança abusiva de entrada ou pelo deslocamento geográfico. Segundo ela, existe um esvaziamento e reprodução de um cenário que só é possível de existir dentro de nossas casas. Exemplo, tardezinha, churrasquinho, um movimento popular que não integra a comunidade
Crianças e os mais velhos não é popular. Queiroz, 2023, 1.8. Ela ainda lembra que o samba é uma elaboração intelectual do povo negro no contexto da diáspora, e que no espaço do samba a gente recria as filosofias africanas, e no caso específico o Ubuntu. É necessário também ler a nota de rodapé número 10. Queiroz, 2023, 1.8. As diversas tentativas de embranquecimento das tradições afro-brasileiras ou até desvalidação das mesmas por uma dita elite conceitual, que afirma diversas vezes que o funk não é música boa. É um exemplo claro de como a colonialidade ainda é presente no nosso dia a dia. A obra Estrelas Negras da Periferia é um lembrete de que a cultura é o nosso sistema imunológico, como bem afirma a antropóloga Marimba Ani. Não cabe a mim responder perguntas sobre o futuro da população preta, parda ou indígena. Cabe a mim te instigar sobre quais futuros você deseja para si. Pensando nisso, todas as obras deste projeto foram impressas em alumínio de modo a dar possibilidade de se ver no reflexo. Se você se esforçar bem e usar sua imaginação, é possível se ver dentro de cada obra. Tais imagens impressas desse modo fazem uma relação com o daguerreótipo, instrumento fotográfico que foi capaz de popularizar a fotografia em 1839. Nota de rodapé número 10. Ubuntu é uma palavra de origem zulu, pertence ao povo bantu, e que em tradução livre significa sou porque somos, em uma relação direta ao espírito de comunidade onde o indivíduo só existe no coletivo. A invenção patenteada pelo francês Louis-Jacques Mondy Daguerre consistia em placas de metal banhadas em prata que sensibilizavam em contato com a luz dentro de uma caixa. Câmera, que produziam imagens únicas sem possibilidade de cópias e que eram extremamente sensíveis ao contato e por isso eram armazenadas dentro de uma espécie de porta-retratos. A escolha deste suporte, mais uma vez, vem afirmar essa relação com o passado, presente e futuro. Uma relação circular que está presente tanto nos saberes afrodiaspóricos, Sankofa, quanto nas comunidades indígenas. Isso tudo que eu proponho, entendendo que para que tenhamos um futuro próspero, precisamos que algo aconteça em várias frentes, de modo individual, coletivo, com os olhos para o passado e pisadas firmes rumo ao futuro. Nego Bispo tinha razão. Somos começo, meio e começo. E para começarmos novamente, precisamos lembrar que estamos no meio do caminho. Façamos nossa parte. Acessibilidade. Se tudo der certo, o futuro é deficiente. Foi assim que Ariadne Ântico começou sua fala no encontro Vamos Descer, do Festival Telúrica 2024 em Curitiba. Ariadne é multiartista, e em sua fala, a artista explica que se a vida seguir o fluxo, se todos nós envelhecermos, muito provavelmente vamos precisar de algum recurso de acessibilidade. Pensando nisso, este projeto conta com os seguintes recursos que estarão dispostos para acesso download a qualquer tempo. 1. Vídeo com intérprete em Libras apresentando o projeto. 2. Audiodescrição das obras. Acessem www.mirianefigueira.com/autoral.